Olá, comunidade acadêmica da Uniplac, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à 26ª Mostra Científica, que será novamente exibida do modo online. Eu sou a professora Vivian, eu vou me autodescrever para a acessibilidade das pessoas cegas ou com deficiência visual. Eu estou com uma jaqueta azul com a logo da Uniplac. Estou vestindo uma blusa preta por baixo. Estou com os cabelos soltos, com mechas. Estou sentada e também estou com brincos dourados. Neste momento, nós vamos nos concentrar com o curso de psicologia, que será apresentado o grupo de trabalho em que estes acadêmicas foram autores e, obviamente, tiveram os coautores, que são os professores orientadores. E o primeiro trabalho desta noite, do curso de psicologia, é da Maria Eduarda Ourix Oleinic, o compromisso social e ético-político da psicologia em serviços de saúde da mulher. Boa noite, eu sou a Maria Eduarda Ourix e eu vou falar um pouco sobre a temática do meu TC hoje, que é o compromisso social e ético-político da psicologia em serviços de saúde da mulher. A minha orientadora é a Jaiane Freitas Branco e eu sou acadêmica do curso de psicologia da 8ª fase. Então, de maneira inicial, é importante começar falando sobre o desenvolvimento da pesquisa. Então, ele teve início a partir do estágio em Psicologia Social e Comunitária no Centro de Estudos e Assistência à Saúde da Mulher, que é o CEASM aqui de Lages. Ele é um serviço de atenção especializado do Sistema Único de Saúde, o SUS, e ele é composto por uma equipe multi, que conta com profissionais de psicologia. Elas atuam no serviço onde a atuação não se limita apenas a consultas clínicas individuais, mas em práticas grupais e comunitárias, então, de acordo com as demandas da população mesmo. Os objetivos do serviço, e além do planejamento em equipe, é o foco na integralidade e singularidade dos sujeitos. Então, a partir dessa experiência local, identificou-se a necessidade e o interesse de abordar e aprofundar estudos sobre a saúde da mulher na atenção especializada e como a psicologia pode se posicionar enquanto profissão de forma ética e política neste campo. Daí, partindo do interesse, a gente já vai aqui para uma fundamentação. Então, SUS e saúde para quem? Então, o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema público de saúde brasileiro e ele foi criado pela Constituição lá em 1988. Então, ele vai justamente garantir um acesso universal e gratuito à saúde para todos os cidadãos. Então, qual o tipo de saúde? No SUS, nós temos os níveis de atenção, e eles são diferenciados de acordo com a complexidade dos serviços oferecidos. Então, na atenção primária, ela vai ser voltada à promoção de saúde e à prevenção de doenças. Na secundária, o tratamento e problemas mais complexos, e a terciária, ela vai ser para o atendimento de casos graves e de alta complexidade. Mas essa diferenciação entre os níveis, ela é importante justamente partindo do qual tipo de saúde pela OMS. Então, para a OMS, a saúde é um estado completo de bem-estar físico e mental, não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Então, quando a gente fala que na atenção primária tem a promoção à saúde, essa promoção a gente pode entender como um contexto geral. Então, a partir do momento que a gente entende isso como integral, como singular, como total, a gente está promovendo saúde. Então, a partir disso, de saúde para quem, qual tipo de saúde, entra justamente a saúde da mulher. Então, a gente pode abordar a PNASM e como ela é a garantia de acesso aos serviços de saúde. Então, as mulheres, elas devem ter acesso aos serviços que respeitem suas necessidades, culturas, valores e que sejam adequados às diferentes fases da vida. Além de que a política, ela vai prever a realização de ações que visam a prevenção e o tratamento de doenças que afetam especialmente mulheres. Então, aqui, a partir disso, de entender um pouco de saúde, de entender o tipo de saúde e saúde da mulher, a gente vai justamente para o quesito aqui de que a saúde da mulher é para aquela que se identificar como tal. Então, a gente entende na pesquisa que ser mulher é uma experiência que abrange uma variedade de identidades, experiências e histórias de vida.
Então, a gente traz também a questão uma citação de Simone de Beauvoir, que ela entende que na obra dela, a mulher sempre foi entendida como o outro. Então, as mulheres elas sempre foram definidas em relação ao homem como outro. Então, ela nunca era o ator principal. Aqui a gente coloca ela como ator principal e como essa pesquisa focou em todos os tipos de mulheres e como é a saúde ofertada para elas. Então, a gente vai, dentro desse cenário justamente de integralidade, é importante a gente questionar e adentrar na crítica de para quem é a saúde integral. Então, qual mulher é atendida nesse cenário? Baseado em que fundamentação? Então, a saúde da mulher ela deve estar disponível para todas aquelas que se assim se entendam. Então, partindo disso, a gente vai justamente pro ser integral. Aqui, a gente vai abordar a integralidade como o princípio do direito à saúde. Então, ela é parte de um princípio do SUS e justamente ela vai permitir a percepção do sujeito considerando o contexto histórico, social, político em que ele está inserido. Então, quando a gente coloca integralidade para quem, é justamente para entrar nesse contexto da mulher. Então, agora vamos abordar a mulher como ser integral. Então, mulher para além do órgão reprodutor. Então, aqui podemos até trazer algumas citações. Então, o Vilela e Monteiro, historicamente, eles trazem que quando a gente se fala de mulher e em saúde da mulher, automaticamente se tende a levar em considerações mais questões reprodutivas e não um olhar integral ao ser como um todo. Então, essa é justamente uma das principais problemáticas encontradas como um todo. É como a mulher nunca é protagonista da sua própria saúde, como ela sempre está promovendo algo, mas nunca sendo o ator de integralidade. Então, a PNASM, a política, ela vem justamente ao encontro dessa problemática em um contexto onde a saúde ofertada às mulheres é de um viés voltado a aspectos biológicos e não para o olhar da mulher como ser integral e biopsicossocial. Então, nós, enquanto estudantes, enquanto futuros psicólogos, o Estado e os psicólogos, eles têm esse papel, assim como da promoção de saúde mental e o bem-estar da população como um todo. Então, é nesse sentido que começa a entrar a atuação do psicólogo. E daí a atenção especializada, a gente traz justamente por se tratar de um estágio dentro desse campo. Então, as principais atribuições, o papel do psicólogo nesse sentido, ele justamente vai ser o promotor de saúde e também promover esse olhar biopsicossocial. Então, o olhar de saúde não vai ser também só do profissional em questão, vai ser do como que a mulher entende essa saúde para ela. Então, a atenção especializada, juntamente com uma equipe multiprofissional, e como isso vai conseguir promover a integralidade do atendimento. É justamente nesse sentido que vai se formando o sentido do atuar psicólogo na atenção especializada. E daí, para além da atenção especializada, vai entrar a atuação do psicólogo na saúde e o seu compromisso ético-político. E daí aqui que a gente começa a partir de algumas contribuições, de autores mesmo. Então, Castro, na obra dele, ele vai falar como a atuação do psicólogo no Sistema Único de Saúde é um tema em constante revisão, justamente para aprimorar algumas práticas e ampliar os benefícios para os usuários da saúde, do sistema, no caso. Aí, a gente vai ter Castro também trazendo como uma das questões fundamentais essa questão de uma visão ampliada de saúde como um todo, não apenas o olhar clínico ou somente saúde mental. Aí a gente também, para além de tudo que vai sendo composto, pode-se colocar Ana Bloch também como o compromisso social da psicologia, ele vai envolver a responsabilidade de utilizar o conhecimento psicológico para promover mudanças positivas na sociedade. Daí também, a partir de algumas perspectivas, Coelho ele vai trazer uma análise crítica sobre a prática profissional no cuidado à saúde da mulher e os desafios enfrentados para alcançar essa integralidade. E ainda, para a gente finalizar toda essa questão de compromisso, tem que a integralidade do cuidado é um dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde. Então, ele vai consistir em oferecer um atendimento que considere as diversas dimensões de saúde. Então, quando a gente coloca o compromisso, é justamente isso, é promover a integralidade, é promover a saúde também, é fazer jus a esse compromisso. Aí, a partir disso, a gente vai para o método da pesquisa. Então, a partir justamente do estágio em psicologia social e comunitária, nesse ambiente de saúde,
Diante dessa experiência, buscou se aprofundar ainda mais os estudos da psicologia no campo de saúde da mulher, através de outro método, além da observação e da participação da intervenção psicossocial. Então, foi realizado uma pesquisa bibliográfica, justamente para o desenvolvimento de material em cima disso. Então, para além para o desenvolvimento, foram utilizados a pesquisa descritiva e exploratória, e a análise de dados foi a análise de conteúdo. E a partir disso, desse conteúdo analisado, dessa junção toda, nós podemos partir para os resultados. Então, com a pesquisa findada, justamente, se busca aprofundar a psicologia nesse cenário, entender a saúde da mulher e a sua integralidade, e ser promotor disso, como enquanto psicólogos, entender como o papel crítico da psicologia ele é importante nesse cenário, e lutar pelas mulheres para que elas tenham acesso, e que esse acesso diminua a desigualdade. Então, podemos retomar o papel do psicólogo aqui, citando Silvia Lani. Então, o compromisso social da psicologia ele vai envolver uma postura crítica e engajada na transformação das condições sociais que afetam a saúde mental e física da população. Então, é justamente com esse olhar que a gente espera que a psicologia consiga contribuir. Então, aqui temos algumas referências, as referências usadas durante essa fala. Meu muito obrigada e eu estou à disposição. Parabéns, Maria Eduarda, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu engajamento. Nós orientamos que todos os elogios, as perguntas, as dúvidas, as sugestões sejam realizadas aqui no chat do YouTube. E assim que possível, os acadêmicos estarão respondendo aos questionamentos. Parabéns, então, e agora nós vamos ouvir o trabalho da Bruna Elizabeth da Silva Gomes, que tem intitulado Relato de experiência de intervenção psicossocial de formação continuada das cuidadoras infanto-juvenil em casas-lares. Boa noite, me chamo Bruna, sou acadêmica da 8ª fase de Psicologia. Eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que é o Relato de experiência de intervenção psicossocial de formação continuada das cuidadoras infanto-juvenil em casas-lares. Minha professora orientadora é a Luciana Genuíno Machado. O artigo será um relato de experiência de intervenção psicossocial de formação continuada com cuidadoras de 3 casas-lares, na perspectiva da psicologia social comunitária. As cuidadoras de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional necessitam de educação permanente, uma vez que a relação é direta e contínua, implicando na educação, afeto e cuidados durante o acolhimento destas. Os profissionais se tornam o adulto de referência e segurança dos acolhidos, além de que esta função laboral pode causar desgaste emocional nas colaboradoras devido às demandas que surgem com frequência nesse tipo de serviço. Diante do exposto, se faz necessário compreender a seguinte pergunta de pesquisa: qual é a importância da intervenção de formação continuada junto às cuidadoras de uma casa-lar? O objetivo é apresentar um relato de experiência de estágio em psicologia social comunitária com intervenção e formação continuada das cuidadoras de 3 casas-lares. A metodologia trata-se de um estudo descritivo e qualitativo de intervenção de formação continuada das cuidadoras de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional em 3 casas-lares. A intervenção foi realizada conforme as etapas da intervenção psicossocial pensada por Mendes em 2010, que são o diagnóstico, planejamento, desenvolvimento, avaliação e resultados. O diagnóstico foi realizado através da observação e de uma entrevista semi-estruturada com 20 cuidadoras, de forma individual, visando conhecer as demandas do público-alvo.
As respostas das entrevistas foram analisadas pelas estagiárias de psicologia, juntamente com a professora orientadora de estágio, onde foram escolhidas as principais demandas a serem trabalhadas. Os encontros para a realização dos grupos foram divididos em 2 momentos, os quais denominados de encontro com as equipes de cada casa, e os encontros ampliados, com as cuidadoras das 3 casas lares. Os temas escolhidos para serem trabalhados com as equipes de cada casa foram relacionamento interpessoal e comunicação, ser cuidadora em um trabalho com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, e o desenvolvimento infantil e o acolhimento, tendo um encontro por tema em cada casa. Os encontros ampliados foram palestras realizadas por profissionais convidados, que trouxeram temas que também surgiram das entrevistas, como saúde da criança, primeiros socorros e crianças e adolescentes vítimas de violência. O desenvolvimento das atividades foi registrado em diários de campos, os quais os meios foram utilizados como fonte de dados para pesquisa, além da minha experiência no projeto de intervenção. A educação permanente dos profissionais que atuam no Sistema Único de Assistência Social, SUAS, é prevista na Política Nacional de Assistência Social, PENAS, desde 2004, e na Política Nacional de Educação Permanente do SUAS, PNEP-SUAS, Brasil 2013. A formação continuada prevista nas orientações técnicas sobre serviços de acolhimento para crianças e adolescentes está inserida na educação permanente, sendo uma das formas possíveis de realizá-la. Os resultados parciais conseguidos no decorrer das intervenções e avaliações efetuadas pelas cuidadoras e pela equipe multiprofissional mostram a importância da educação permanente, visando a oferta de serviço de proteção socioassistencial de qualidade e efetiva na garantia dos direitos, além de manter a motivação das colaboradoras no bom desempenho nas atividades laborais, visto que não há exigência de formação prévia na área quando os profissionais são contratados para a função de cuidador. Muito obrigada. Essas são as referências. Parabéns, Bruna, parabéns pelo seu trabalho, parabéns também à docente que está te orientando nesta produção. Parabéns pela apresentação. Neste momento, nós vamos assistir a apresentação do Alisson Jarduzin de Matos, que tem como título Psicologia Esportiva nas categorias de base. Boa noite, eu sou o Alisson Jarduzin de Matos, eu curso Psicologia na Uniplac, Universidade do Planalto Catarinense. A minha professora orientadora é a Anne Caroline Silva. O nosso projeto é Psicologia Esportiva nas categorias de base. Então, eu vou começar a apresentação. Psicologia Esportiva nas categorias de base. A prática esportiva possibilita desenvolvimento a nível cognitivo, motor, emocional e social daqueles que a praticam. Ser atleta de alto rendimento pode ser desafiador a crianças e adolescentes. Por isso, a atuação da psicologia do esporte torna-se essência para auxiliar os atletas, equipe técnica e familiares na compreensão dos efeitos psíquicos das ações esportivas, de modo a fortalecer a saúde emocional dos atletas, fato que pode refletir em melhores desempenhos esportivos. A psicologia do esporte é definida como uma ciência que analisa as bases e efeitos psíquicos das ações esportivas, considerando, por um lado, a análise de processos psíquicos básicos, cognição, motivação, emoção, e, por outro lado, a realização de tarefas práticas do diagnóstico e da intervenção. A psicologia do esporte busca esclarecer como a participação em atividades físicas e esportivas altera o desenvolvimento psicológico, o bem-estar e a saúde de atletas e não atletas. Sendo assim, a psicologia do esporte não trata apenas de atletas de alto rendimento, mas também a todas as outras pessoas que participam de práticas esportivas. O mesmo autor afirma ainda que a psicologia do esporte também se preocupa com a influência que a personalidade e os fatores sociais exercem sobre os comportamentos sociais nos vários contextos esportivos.
Nós trabalhamos com atletas de alto rendimento na parte de natação no nosso projeto, por isso que agora a gente vai focar um pouquinho na natação. A natação, ela pode ser definida como a habilidade que permite ao ser humano deslocar-se no meio líquido, normalmente a água, graças às forças propulsivas que geram com o movimento de membros superiores, inferiores e corpo, o que lhe permite vencer as resistências que se opõem ao seu avanço. Sua aprendizagem requer adaptação das estruturas de base dos comportamentos, pois existe uma grande diferença entre movimentar-se na terra e movimentar-se na água. No meio aquático, o sujeito encontra-se em um ambiente totalmente diferente do habitual, o que vai perturbar, de certa forma, o seu comportamento em um aspecto físico e psicológico. Todos os aspectos citados refletem-se na necessidade de uma atuação da psicologia junto aos atletas e aqueles que os acompanham. Deste modo, a pergunta da pesquisa é: quais são as contribuições da psicologia em atletas de categorias de base? O nosso objetivo geral é possibilitar o desenvolvimento de habilidades sociais, emocionais e psicológicas em crianças e adolescentes que praticam natação. Objetivos específicos são desenvolver maior capacidade de interação na equipe de natação, facilitar a comunicação dos grupos, minimizar a ansiedade de frente às competições, facilitar as boas convivências nos grupos, auxiliar no incremento da motivação dos atletas, fortalecer a comunicação de atletas, pais e equipe técnica. A nossa metodologia trata-se de uma pesquisa descritiva com caráter exploratório e abordagem qualitativa, onde utilizou-se a estratégia do relato de experiência, a partir da prática do projeto de extensão Psicologia do Esporte em categorias de base. Os encontros acontecem todas as segundas-feiras, com duração de 60 minutos no laboratório adulto do Serviço Escola de Psicologia da Uniplac. Participam dos encontros 25 atletas de natação, de 7 a 15 anos de idade, que treinam pela Associação Lagiana de Natação na cidade de Lages, Santa Catarina. Todos os atletas participam de competições com regularidades nas categorias Petis, Mirim e Infantil. Os treinamentos dos atletas ocorrem em uma academia da cidade de Lages, todos os dias, de segunda a sexta-feira, durante 3 horas na piscina e 1 hora de musculação. Além dos encontros, é realizada a observação dos treinos e reuniões com a equipe técnica, bem como os responsáveis para alinhar as atividades de acordo com as demandas observadas nos treinos e em competições. Durante os encontros, são utilizadas dinâmicas de grupos, contação de histórias e técnicas baseadas na terapia cognitivo-comportamental, para auxiliar no gerenciamento de pensamentos, emoções e comportamentos dos atletas. Após os encontros, são elaborados diários de campo e realizadas orientações semanais para as atividades posteriores. Minhas considerações finais são: nosso objetivo é trabalhar as questões sociais, emocionais, psíquicas dos atletas. O projeto tem 1 ano de atuação junto aos atletas. Neste período, foi possível observar redução nos níveis de ansiedade, reconhecimento e melhor gerenciamento de emoções, bem como melhores resultados nas competições. Neste segundo semestre, o foco é realizar uma maior aproximação junto às famílias, de modo a orientar em relação ao desenvolvimento biopsicossocial e espiritual dos atletas. Destaca-se ainda que, a partir dos resultados alcançados com os atletas de natação, o projeto tem recebido demandas de atletas das categorias de base em outras modalidades esportivas. Fato este que demonstra a crescente importância que os acadêmicos e psicólogos se aproximem desta área de atuação. Obrigado pela atenção, e aqui ficam as referências, e uma boa noite, obrigado por assistirem até aqui, e acredito que seja isso. Muito bom, Alisson, parabéns pela sua dedicação, pelo seu trabalho e por querer aprofundar o teu conhecimento na psicologia esportiva. Então, agora nós vamos ouvir e acompanhar o trabalho da Andréia Cristina Machado, que tem intitulado Contribuições do Estágio em Psicologia Educacional junto ao PAAP no atendimento psicológico aos acadêmicos. Boa noite, meu nome é Juliane Rafaela Alves de Andrade e essa é minha colega Andréia Cristina Machado. Nós somos orientadas pela professora e psicóloga Estela Maris Camargo Bernadelli no curso de Psicologia e estamos apresentando nosso trabalho intitulado Contribuições no Estágio em Psicologia Educacional junto ao PAAP,
que é o Programa de Apoio e Acompanhamento Psicopedagógico no Atendimento Psicológico aos Acadêmicos. Então, para introduzirmos o nosso trabalho, é importante contextualizar a relação entre o ensino superior e a saúde mental. Entendemos que a formação superior é um período que exige mudanças nos hábitos e estilos de vida. Os estudantes universitários nesse período precisam conciliar as cargas horárias, a dedicação aos estudos e estágios e as demandas da vida pessoal. Concomitantemente, é uma fase em que se somam demandas de marcos naturais do desenvolvimento, como a passagem da adolescência para a vida adulta, por vezes acompanhada de mudanças de cidade. Essas múltiplas demandas, então, elas podem levar a níveis variados de sofrimento psíquico. Muitas universidades, então, implementam programas de apoio psicológico para os seus estudantes, o que se justifica pelas dificuldades específicas que os alunos enfrentam durante a formação, conforme citamos Ramos Siqueira. Na Uniplac, a busca por atendimento psicológico por parte dos estudantes após ingressarem na graduação tem sido notavelmente alta, conforme foi indicado pela psicóloga do PAAP, Mariana Valtric, e em resposta a essa demanda crescente, em 2022, foi implementado o projeto de apoio psicológico, que foi executado por estudantes do curso de Psicologia da 9ª e 10ª fase em estágio em Psicologia Educacional. Inicialmente, então, o serviço ele foi direcionado aos estudantes do curso de Medicina, e, nesse período, por ter toda a demanda represada atendida, no segundo semestre de 2023, o projeto ele foi ampliado, com atendimento voltado para todos os acadêmicos dos cursos da Uniplac. Assim, o presente projeto, então, ele busca oferecer apoio e escuta qualificada aos estudantes da Uniplac, em decorrência dos diferentes sofrimentos psíquicos que são evidenciados na graduação, como estresse, ansiedade, transtornos do neurodesenvolvimento, como TDAH e autismo, entre outros. Então, o PAAP é o Programa de Apoio e Acompanhamento Psicopedagógico, que é um dos diversos programas desenvolvidos pela Uniplac. Desculpem, travei. Ele é vinculado à Pró-Reitoria de Ensino, a PROENS, e tem como objetivo oferecer atendimento especializado aos estudantes dos diversos cursos da universidade de forma gratuita. O programa desenvolve ações focadas no apoio de língua portuguesa e matemática, além de orientação pedagógica, psicopedagógica e psicológica voltadas ao processo de ensino e aprendizagem. E o PAAP também oferece apoio a estudantes com deficiência em caso de dificuldades em decorrência de acidentes ou doenças. O objetivo geral deste projeto é oferecer apoio psicológico aos estudantes dos cursos de graduação da Uniplac por meio do acolhimento e escuta qualificada, com o propósito de reduzir o sofrimento psicológico no ambiente acadêmico. Os objetivos específicos são realizar a análise do perfil dos estudantes que procuram assistência psicológica, disponibilizar atendimento psicológico individualizado, utilizando técnicas de apoio e escuta psicológica, visando a promoção do bem-estar dos estudantes, implementar estratégias para minimizar e prevenir o sofrimento psicológico no contexto acadêmico e reduzir ou eliminar o tempo de espera para atendimento psicológico dos estudantes junto ao PAAP. A metodologia, então, adotada durante a execução desse projeto se baseia no acolhimento e na escuta psicológica dos estudantes universitários que buscam o PAAP, seja essa busca feita de forma espontânea ou mediante encaminhamento. E cada atendimento tem uma duração de 40 minutos, sendo oferecidos depois desse primeiro atendimento inicial de triagem até 3 retornos para acompanhamento. Além de proporcionar uma escuta atenta e acolhedora, a abordagem inclui a oferta de orientações direcionadas à resolução ou ao manejo das questões apresentadas pelos estudantes, e são realizados encaminhamentos para serviços de saúde complementares, quando é necessário, conforme cada caso. Desde o início do projeto, já foram atendidos 15 estudantes de diferentes cursos de graduação, e os resultados obtidos até o momento destacam uma notável adesão dos participantes, acompanhada de uma redução significativa no tempo de espera para acessar os serviços psicológicos. E, além disso, o projeto demonstrou eficiência na identificação precoce de situações urgentes em saúde mental e na provisão de ferramentas de suporte para ajudar os acadêmicos a enfrentar os desafios e demandas específicas. E é importante ressaltar que o projeto está em andamento e será executado até dezembro de 2023, com previsão de continuidade como local de estágio em psicologia educacional para o próximo semestre.
Essas são as nossas referências. E muito obrigada. Parabéns, André, pela apresentação. Parabéns a quem está te orientando neste trabalho, pela produção. Lembramos que, caso tenham dúvidas, questionamentos, sugestões, podem colocar aqui no chat. E agora nós vamos conferir o trabalho do Caio Marchiori Camargo, que tem intitulado Promoção de Bem-Estar no Ambiente de Trabalho. Boa noite a todos. Meu nome é Caio, eu sou acadêmico do curso de Psicologia da 8ª fase e o nome do meu projeto de extensão é Promoção de Bem-Estar no Ambiente de Trabalho. O Núcleo de Psicologia Organizacional e do Trabalho, da Uniplac, se apresenta como uma forma dos acadêmicos conectarem o conhecimento teórico e a vivência prática. A psicologia organizacional e do trabalho é a área da psicologia relacionada aos estudos sobre comportamento humano em ambiente de trabalho, envolvendo organizações e relacionada à produtividade da instituição. Esse ramo engloba também pesquisas sobre o ambiente de trabalho e seus funcionários, avaliando suas condições e otimizando o espaço laboral com base nos resultados. A psicologia industrial, ela é derivada dos interesses dos profissionais da psicologia dentro de fábricas durante o processo da Revolução Industrial e foi muito influenciada pelos estudos de Frederick Taylor, desenvolvendo o Taylorismo. A psicologia organizacional tem em suas bases os conhecimentos da sociologia e da antropologia, e que foi ampliando o seu escopo conforme os seus estudos foram sendo desenvolvidos. Em território brasileiro, o destaque da psicologia organizacional deve-se a uma série de artigos de pesquisas sobre comportamento e clima organizacional, da década de 1980, em periódicos de administração. Quanto ao foco da produção científica da área, Campos e outros definem que está voltado à vida do trabalhador em seu contexto pessoal e profissional, procurando promover seu bem-estar nesse ambiente. É possível resumir a psicologia industrial como o ramo que foca nas formas de otimizar os resultados da companhia, buscando uma maior produtividade dos funcionários. A psicologia organizacional, por sua vez, traz em seu escopo questões de gestão de recursos humanos e das relações entre os funcionários. Por fim, a psicologia organizacional e do trabalho, ela serve como uma fusão das perspectivas anteriores, visto que ela está inserida no contexto da companhia, que vislumbra uma forma como essa é gerida, mas com um foco no bem-estar do trabalhador, assim como na promoção de saúde mental, através de campanhas. Então, ela tanto se preocupa na produtividade, visando o chão de fábrica, quanto o bem-estar e a saúde mental dos trabalhadores, engloba também questões de gestão de recursos humanos, assim como questões de promoção. No ambiente corporativo, vários recursos são necessários para a aptidão de um profissional, sejam eles sociais, emocionais, psicológicos, manuais, intelectuais ou de outros tipos. Recursos esperados de seu cargo frequentemente são acompanhados de fatores estressores e obstáculos recorrentes a nível mental e/ou físico. A resistência prolongada ao estresse resulta em exaustão, interferindo na qualidade de vida e ocasionando também alguns ataques, muito comuns sendo ataques de pânico, ou até evoluindo para alguns transtornos, sendo mais complexos, como a síndrome de burnout, quando há um estresse crônico relacionado ao ambiente laboral que gera esgotamento nesse sujeito. Quanto aos objetivos, o objetivo geral
seria promover reflexões nos participantes a fim de melhorar o ambiente laboral, tratando situações causadoras de impactos psicológicos. Os objetivos específicos seriam criar métodos de conscientização sobre os impactos psicológicos existentes no ambiente laboral, elaborar materiais personalizados para cada contexto e realizar reuniões sobre a temática dentro das empresas parceiras. E quanto ao método, seriam atividades realizadas junto aos acadêmicos da 9ª e 10ª fase do curso de Psicologia, que estão cursando o estágio curricular obrigatório na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho, dentro do núcleo. Os locais para execução seriam previamente combinados com as empresas parceiras e com os acadêmicos, sob supervisão da professora do curso, que também orienta esse projeto, sendo avaliados pelo seu desempenho na condução das palestras, elaboração dos materiais e cuidados éticos com as informações. Então, basicamente, seriam campanhas focalizadas, sendo de um dia, sendo de algumas horas, dentro de várias empresas parceiras que nós entramos em contato e que nós desenvolvemos campanhas de promoção de saúde mental. Os resultados esperados seriam, então, contribuir no bem-estar psicossocial dos colaboradores, informar sobre a importância do cuidado com a saúde mental no ambiente de trabalho, assim como divulgar a importância do papel da psicologia organizacional no âmbito empresarial. Boa noite e obrigado pela atenção. Muito bom, Caio, parabéns pela escolha do tema. A gente nunca se cansa de compreender as nossas perspectivas dentro do ambiente de trabalho. Então, parabéns pela temática. Agora nós vamos ouvir o trabalho da Pamela Fonseca Santos, que tem intitulado Implicações da pandemia de Covid-19 no atendimento a mulheres vítimas de violência no CREAS. Oi, me chamo Pamela Fonseca, sou estudante do curso de Psicologia Matutino, estou na 8ª fase. A minha professora e orientadora, Josiane de Oliveira, e o meu TC tem o tema de implicações da pandemia da Covid-19 no atendimento a mulheres vítimas de violência no CREAS. Através da Lei Maria da Penha, houve um avanço no combate à violência contra a mulher, na assistência oferecida, na proteção e defesa à mulher. Mas a violência ainda continua sendo um problema social que se fortaleceu no período da pandemia da Covid-19, onde as mulheres ficaram mais vulneráveis pelo fato de conviver mais tempo junto ao agressor. Todos os dias, as mulheres estão suscetíveis a sofrer alguma violência, sendo que a violência contra a mulher, ela causa alguns impactos na integridade física, moral e psicológica da mulher. Com isso, é preciso pensar sobre as políticas públicas frente à violência, efetivar uma mediação do poder público e da sociedade civil e investir na educação para desconstruir a desigualdade de gênero. A violência contra a mulher é um problema social e que acontece há anos, não é algo atual, devido a fatores socioculturais evidenciados em um contexto patriarcal e machista. A violência contra a mulher, ela se apresenta de diversas formas, como a violência física, que é qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal, como chute, tapas, soco, empurrões, etc. Tem também a violência psicológica, que é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar as suas ações, os seus comportamentos, as suas decisões, suas crenças,
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, isolamento, manipulação, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração, limitação do direito de ir ou vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Temos também a violência patrimonial, que é qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, dos seus instrumentos de trabalho, dos documentos, dos bens, dos valores, dos recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. A violência sexual, que é qualquer conduta que constranja a presenciar ou a manter participação de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação, o uso da força que induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Temos também a violência moral, que é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. A violência, ela gera consequências significativas na vida da mulher. E vale ressaltar também que, geralmente, o agressor é o parceiro íntimo. Geralmente, a violência ela não começa de forma física, mas sim com palavras ofensivas, com a opressão, o ciúmes abusivo, a falta de respeito, o controle sobre a outra pessoa. E depois inicia a violência física, que vem o empurrão, o soco, o tapa. Uma das estratégias utilizadas na pandemia para combater o vírus foi o isolamento social, que também foi um fator que potencializou a violência contra as mulheres, devido ao estresse, aos vícios, os conflitos familiares, os medos, a insegurança, os problemas sociais e os conflitos internos, pois a violência contra a mulher não é um fato isolado, mas é revelado que existe a desigualdade de gênero. Na pandemia da Covid-19, devido ao isolamento social, as mulheres ficaram mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, em que os serviços da rede de atendimento também sofreram impacto e muitas vezes foram fragilizados, potencializando o aumento da violência contra a mulher. Então, o isolamento social, ele não foi a causa, não foi através do isolamento que surgiu a violência contra a mulher, mas ele potencializou algo que já existia. O Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é o CREAS, é o principal serviço responsável na proteção social especial de média complexidade, pela oferta de atendimentos a situações de violência e violação de direitos, e também inclui a violência contra a mulher. É preciso reconhecer as potencialidades das políticas públicas brasileiras para a promoção e a prevenção de situações de violência contra a mulher e o feminicídio. Apesar da violência contra a mulher ter ganhado um destaque como políticas públicas e como uma política de enfrentamento, isso não tem sido suficiente para proporcionar uma total segurança para a mulher. Gostaria de deixar uma frase da Maria da Penha, que diz: a vida começa quando a violência acaba. Desde já, gostaria de agradecer a atenção de vocês. Muito obrigada e até mais. Parabéns, Pamela. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns, professor orientador. Então, agora nós vamos ouvir o trabalho da Maria Eduarda de Lima Leal, que tem como título Memórias do Coração, pessoas idosas recontando suas histórias em uma instituição de longa permanência.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou acadêmica da 8ª fase de Psicologia e eu sou orientada pela professora Jaiane Freitas. O título do meu trabalho é Memórias do Coração, pessoas idosas recontando suas histórias em uma instituição de longa permanência. No início do ano, eu iniciei um estágio em Psicologia Social Comunitária em uma instituição de longa permanência para pessoas idosas da Serra Catarinense. As ILPIs são instituições governamentais ou não governamentais de caráter residencial, destinadas ao domicílio coletivo de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar em condições de usufruto da liberdade, dignidade e cidadania. Então, a gente sabe que o processo de adaptação, né, de uma pessoa que ela entra num serviço de acolhimento, muitas vezes não é um processo fácil, né, tendo em vista que ocorrem muitas alterações e muitas mudanças a partir do momento que a pessoa idosa ela entra no acolhimento institucional. Ocorrendo também muitas dificuldades de interações e criações de vínculos. Além do mais, muitas vezes a história, né, da pessoa idosa, ela vai ficando para trás de uma certa maneira, né, justamente pela falta de valorização da própria trajetória de vida, né, e a falta do resgate da própria história. Tendo isso em vista, o objetivo geral do meu trabalho é criar um livro com memórias afetivas da história de vida de pessoas idosas acolhidas em uma instituição de longa permanência. Objetivos específicos: valorizar a trajetória de vida das pessoas idosas, com foco nas memórias afetivas, desenvolver oficinas para a construção do livro de memórias que envolvam a participação da família, da equipe e da pessoa idosa, fortalecer os vínculos familiares dos idosos acolhidos através da participação da família nos registros para a construção do livro de memórias, relembrar memórias afetivas e acontecimentos significativos para a pessoa idosa ao longo de sua trajetória de vida, família e equipe da instituição. Registrar memórias afetivas da história de vida das pessoas idosas para que fiquem na memória da instituição. Agora, um pouquinho do que eu usei no meu referencial teórico. A gente sabe que o tema envelhecimento, muitas vezes, ele foi negligenciado, né? Ou seja, os estudos sobre esse tema eram muito escassos. E com o advento da gerontologia, esse tema ele vai ganhando proporção. A psicologia e a institucionalização da pessoa idosa. O papel do psicólogo dentro de uma ILPI é de suma importância, enquanto um profissional que vai fazer o acolhimento e a escuta. O profissional ele também consegue contribuir na prevenção e na promoção da saúde, ele consegue observar possíveis declínios que os idosos possam estar apresentando, né, e ele consegue proporcionar também atividades que consigam, que visem a autonomia e a funcionalidade cognitiva. Eu utilizei também um pouco da Política Nacional do Idoso, do Estatuto da Pessoa Idosa e da Política Nacional de Assistência Social. O público-alvo, então, são pessoas idosas institucionalizadas de qualquer gênero ou idade, bem como seus familiares e profissionais da instituição, que tenham interesse e ou disponibilidade em participar voluntariamente. Então, metodologia, através das observações participantes, né, dentro do acolhimento, levantou-se a demanda, foram selecionados junto à psicóloga do local 4 pessoas idosas que estivessem dispostas a contar sua história de vida. Foi dividida, então, em 2 momentos, com 2 entrevistas e atividades para compor o livro, como a construção da árvore genealógica, tanto da família como das pessoas, né, do acolhimento, registro fotográfico, seleção de fotos, lembranças, histórias, músicas, entre outros. Então, foi coletado informações pertinentes ao ciclo de vida dos participantes, desde a infância, da adolescência, vida adulta até a velhice, além de gostos, preferências e demais relatos. Os resultados esperados. Então, a gente ainda está em fase de conclusão e finalização artística do livro, mas a gente espera a ressignificação do processo acerca do acolhimento, a reconstrução de novos significados sobre envelhecer no contexto de acolhimento institucional,
além do fortalecimento de vínculos familiares e sociais. Aqui está um pouquinho, então, sobre as minhas referências que eu utilizei, e eu gostaria de agradecer pela atenção. Parabéns, Maria Eduarda, parabéns por essa dedicação, pela escolha do tema, e com certeza vai favorecer a tantas outras pessoas este teu tema. E agora nós vamos acompanhar o trabalho da Cláudia Almeida Adams, relação entre contexto familiar e ansiedade em crianças, análise à luz da teoria sistêmica. Boa noite. Meu nome é Cláudia Almeida Adams, sou acadêmica da 8ª fase do curso de Psicologia e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa, que tem como título A relação entre o contexto familiar e o transtorno de ansiedade em crianças, uma análise à luz da teoria sistêmica. Esta pesquisa, ela faz parte do meu trabalho de conclusão de curso e a minha orientadora é a professora Estela Maris Camargo Bernadelli. A subjetividade das crianças e adolescentes se constitui na rede de relações do contexto familiar. Existe uma diversidade de abordagens psicológicas que interpretam esses processos constituintes do desenvolvimento humano. A abordagem escolhida para essa pesquisa é a sistêmica, que tem por especificidade compreender o sujeito no seu contexto de vida. Esse projeto propõe-se a pesquisar a relação entre o contexto familiar e o desenvolvimento do transtorno de ansiedade em crianças com uma faixa etária entre 8 e 10 anos, que são atendidas no setor de psicologia, que pertence à Secretaria Municipal de Saúde do município de Vacaria, Rio Grande do Sul. O objeto da investigação que resultou nesta pesquisa foram os transtornos mentais em crianças, em consequência à disfuncionalidade no sistema familiar. A questão geradora do estudo é: como a estrutura familiar e a organização do sistema familiar torna-se um espaço de adoecimento e não de cuidado e proteção, e de que modo ela deve ser incluída nos processos de tratamento. Os objetivos. Como objetivo geral, temos compreender a influência do contexto familiar no surgimento de transtornos mentais de crianças no período de desenvolvimento da terceira infância, entre 8 e 10 anos, usuários do setor de psicologia da Secretaria Municipal de Saúde de Vacaria, Rio Grande do Sul. Objetivos específicos. Mapear o grupo de pacientes entre 8 e 10 anos diagnosticados com transtornos mentais, especificamente o transtorno de ansiedade. Analisar se o grupo mapeado apresenta comorbidades com outros transtornos e relacioná-los com o transtorno de ansiedade. Identificar as situações vivenciadas por estas crianças no contexto familiar e como esses fatores estão implicados no diagnóstico do transtorno de ansiedade. A metodologia. O estudo ele será de natureza básica, com abordagem quanti-qualitativa, e os objetivos têm caráter exploratório. A coleta de dados será feita por meio de pesquisa documental. Segundo Gil, 2002, a pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaboradas de acordo com os objetos de pesquisa. Os documentos da coleta de dados serão as fichas de triagem da população de crianças entre 8 e 10 anos, que foram atendidas nos anos de 2021, 2022 até junho de 2023, no Serviço de Psicologia de Vacaria. A definição deste período foi feita em base em alguns critérios. A proximidade temporal, ou seja, dados atualizados, atendimentos que iniciaram após a pandemia da Covid-19, porque durante a pandemia não houve atendimento presencial dessa faixa etária no setor, e o encerramento da coleta de dados, então, do levantamento ali dos dados, ficou até junho de 2023,
para fim de tabulação e sistematização do estudo. O recorte da coleta para esta faixa etária foi definido em função da participação em um grupo de atendimento no setor mencionado no período de realização do estágio. Assim, surgiu a decisão sobre o objeto investigado e foi feito no contexto dessa inserção de estágio, que se transformou em objeto de estudos. O tratamento dos dados será realizado de forma quanti-qualitativa, com base na abordagem sistêmica, procurando identificar os sintomas daquilo que é vivenciado a partir do contexto familiar de cada usuário do serviço. Será realizada uma análise de conteúdo qualitativa, cujas categorias norteadoras das análises foram delimitadas a partir dos objetivos específicos, considerando, então, os dados sociodemográficos, transtornos mentais ou comórbidos com transtorno de ansiedade, funcionalidade familiar e a relação com os transtornos de ansiedade. Os resultados esperados são identificação da relação entre os transtornos de ansiedade e o ambiente familiar por meio da abordagem sistêmica, compreensão dos elementos que influenciam no desenvolvimento de transtornos de ansiedade em crianças, descrição dos principais aspectos do ambiente familiar que colaboraram para a constituição do transtorno de ansiedade em crianças e, por fim, caracterizar os sintomas do transtorno de ansiedade em crianças e suas comorbidades. Essas são algumas das referências utilizadas na pesquisa. Agradeço a todos pela atenção, muito obrigada e boa noite. Parabéns, Cláudia, pela temática, pela apresentação. Parabéns à professora orientadora. Agora nós vamos assistir o trabalho da Eduarda dos Anjos de Souza, que fala sobre a caracterização dos usuários atendidos pelo Centro POP de Lages. Olá, me chamo Eduarda dos Anjos de Souza, sou acadêmica do curso de Psicologia, aqui da Uniplac, e é o meu segundo ano participando da mostra científica, aqui da Uniplac. Então, minha orientadora é a Aline Batista Bernardi, né? E eu vou estar falando sobre um pouquinho do meu tema, que é relacionado à caracterização dos usuários atendidos pelo Centro POP aqui de Lages. Então, o que são pessoas em situações de ruas, né? Então, elas são caracterizadas como um grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza externa, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional e regular, e que utiliza os logadores públicos e as áreas desagradadas com um espaço de moradia e de sustento de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou moradia provisória. E qual, né, a importância das políticas públicas nessa área, né? Então, são para pessoas que estão em situações de ruas, então elas são vistas pela necessidade de visibilidade para esses indivíduos e garantir a cidadania, dignidade e os direitos sociais de muitas vezes sofrer preconceito e ter seus direitos violados por não ter um domicílio, né, devido a alguns acontecimentos da sua vida pessoal ou até mesmo, né, sua área profissional. Então, o centro de referência utilizado para pessoas em situações de ruas, que é o Centro POP, é um equipamento socioassistenciais de proteção social especial de média complexidade. Então, o que o Centro POP vai oferecer? Então, é para pessoas que estão em situações de ruas. Então, elas são destinadas para as pessoas que utilizam a rua como espaço de moradia ou sobrevivência, né, que não tem um lugar fixo para ficar. Então, tem a finalidade de assegurar atendimentos e atividades direcionadas para o desenvolvimento, sociabilidade, nas perspectivas de fortalecimento de vínculos interpessoais ou familiares que produzem a construção de novos projetos de vida. A Política Nacional para a População em Situações de Ruas, através do Decreto número 7053, de 23 de dezembro de 2009, retirou essas pessoas da invisibilidade. Então, reconhecendo que se trata de um compromisso do Estado garantir que esses brasileiros têm seus direitos, né?
Então, o município aqui de Lages, que é o Centro Pop, desde 2018 já vem com esse serviço, né, dando essa estabilidade que eles precisam, né? Então, as atividades, a população em situações de rua, eles observam o crescimento de números também de pessoas, né, que necessitam desse atendimento, né, que estão em situações de rua. Então, deste modo, a pesquisa, a pesquisa, ela caracteriza o perfil sociodemográfico, trabalho, renda, educação, a saúde, pessoas em situações de rua, atendidas pelo Centro Pop aqui de Lages. Então, a pesquisa, ela é de aplicada, é a abordagem de problemas quantitativa, que significa, né, traduzir inúmeras opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Em relação aos objetivos, a pesquisa é descrita porque se pretende descrever dados sociodemográficos, trabalho, renda, saúde, população atendida pelo Centro Pop aqui de Lages. Então, em relação aos procedimentos, é uma pesquisa documental, pois ela foi elaborada a partir de materiais que não receberam tratamento analítico. Então, os dados foram levantados e sistematizados a partir dos registros de prontuário físico eletrônicos atendidos do Centro Pop de Lages. Então, no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2022, ou seja, dos últimos 5 anos. Então, a tabela segue a quantidade de prontuário que estão sendo analisados. Então, em 2018, foram 650, né, prontuários, e o percentual foi 17%. 2019, 939, 26%, 2020, 576, 16%, 2021, 655, 18%. Em 2022, 823, 23%. Então, o total de tudo isso foram 3.643, que gerou 100%. Então, as informações coletadas no prontuário se referem ao perfil sociodemográfico, sociofamiliar, trabalho, renda, educação e saúde das pessoas em situações atendidas pelo Centro Pop. Os dados estão sendo analisados e irão possibilitar conhecer o perfil da pessoa em situação de rua, que acessou o serviço para a caracterização dessa população. E a partir de informações, subsidiar o aprimoramento do atendimento socioassistencial, assim como a formulação de políticas públicas no âmbito municipal dessa população. Esse foi um pouco do resumo, né, da nossa pesquisa. Muito obrigada pela atenção. Parabéns, Eduarda, por este tema tão relevante, tão presente em nosso município. Parabéns pelo trabalho, parabéns à docente que está te orientando. Agora, nós vamos assistir o trabalho das acadêmicas Natália Bertelli e Natália Melegari Mello, que tem como título Clínica Escola de Psicologia, Manejo de Testes Psicológicos e Organização Laboratórios de Psicologia. Boa noite, nós somos acadêmicas do curso de Psicologia. Eu me chamo Natália Bertelli e vou fazer minha autodescrição. Eu sou branca, tenho os cabelos escuros e eles são compridos. Eu tô com uma camiseta rosa e tô sentada num fundo azul e metade marrom. Boa noite, eu sou a Natália Biondo. Eu também vou fazer minha autodescrição. Eu tenho mais ou menos 1,70 de altura, tenho cabelo castanho na medida do meu ombro, minha sobrancelha e meus olhos também são castanhos, eu sou branca. Eu estou sentada usando uma jaqueta de pelinho branca e eu tenho no fundo, atrás de mim, uma janela e alguns instrumentos musicais. Então, o título do nosso trabalho é Clínica Escola de Psicologia, Manejo de Testes Psicológicos e Organização dos Laboratórios de Psicologia. E a nossa orientadora desse projeto é a professora Kenny Seck, e o CRP dela é 1204482.
As palavras-chave desse trabalho, então, são serviço escola, psicologia, testes psicológicos, organização e desenvolvimento. O Serviço Escola de Psicologia da Uniplac, ele é responsável por coordenar os estágios do curso, abrangendo desde os estágios iniciais de observação até os estágios profissionalizantes, que são aqueles estágios mais para o final da graduação de psicologia. Um destaque, então, é o estágio na área de psicologia clínica, realizado dentro da clínica escola. Dentre os objetivos do Serviço Escola Modelo, incluem também assegurar uma formação completa para os alunos de psicologia, abordando os aspectos essenciais de uma intervenção profissional, oferecer atendimento à comunidade universitária e local, adaptando-se aos recursos disponíveis em termos de pessoal e materiais também. Gerar conhecimento contínuo e confiável por meio das atividades do Serviço Escola Modelo, promover eventos para compartilhar o conhecimento psicológico com a comunidade, incluindo outros cursos da instituição, estudantes também de outras instituições e a comunidade em geral, auxiliando-as a lidar melhor com questões do dia a dia. Então, as atividades da clínica escola envolvem funções específicas com acadêmicos bolsistas. Então, organização dos espaços, laboratórios, empréstimo e administração dos testes psicológicos. Então, um dos nossos objetivos, né, de nós acadêmicas bolsistas, é auxiliar a coordenação do Serviço Escola de Psicologia da Uniplac na organização, no manejo, no empréstimo de testes psicológicos, bem como prestar também o devido auxílio ao Serviço Escola na organização dos espaços clínicos e ou laboratórios de psicologia, sempre com o objetivo final de propiciar o desenvolvimento profissional de cada um desses estudantes. Então, as metodologias que a gente utiliza nesse projeto, o período a gente iniciou em maio de 2023 e ele finaliza em dezembro de 2023. Então, a gente realiza junto com a coordenação do Serviço Escola, sob supervisão da professora Kiene, que é coordenadora do projeto e do Serviço Escola, assessorando as atividades realizadas com testes psicológicos. Organizamos livros, materiais lúdicos, instrumento de uso dos acadêmicos e dos professores também do curso nos laboratórios de psicologia. Auxiliamos na organização dos prontuários de pacientes, resguardando o sigilo. Aqui eu gostaria de colocar um adendo, que nós, como estudantes de psicologia, a gente pode realizar esse manejo dos prontuários de pacientes e pessoas fora não podem fazer esse manejo por causa do sigilo do Código de Ética do psicólogo. E também organizamos os documentos na coordenação do Serviço Escola. Outro ponto também que se faz muito interessante aqui dentro das metodologias é que uma forma muito prática que a gente tem de utilizar isso ali no dia a dia com a Nath, a professora Kene, e também com os demais estudantes que utilizam o serviço demandado ali, até mesmo a questão de tempo, que eles têm acesso para utilização, para pegar os testes, enfim, para fazer a devolução dos testes também, para conhecer como eles funcionam, para saber se esses testes estão disponíveis na plataforma do SATEPS. Todas essas ferramentas, todas essas atividades, elas são programadas e coordenadas através ali da ferramenta do WhatsApp. Então, nós temos um grupo, a cada semestre, nós atualizamos ali aquele grupo com os alunos, tiramos os alunos que estão se formando em psicologia, colocamos aqueles que estão entrando na 10ª fase, né? Aqueles que estão agora fazendo os estágios ali, os estágios práticos, e é muito bacana ver o quanto há uma interação realmente saudável, porque não tem como a gente contribuir nesse meio sem que verdadeiramente haja uma comunicação. Então, muitas vezes, essa organização dos espaços, ela acontece porque eu e a Nath, nós não estamos nesses espaços todo o tempo, todos os dias, né? Então, nós precisamos saber o que está acontecendo dentro deles, se os testes estão desorganizados, se alguns dos materiais estão fora dos armários, se precisa de algum lenço, sabe que precisa de organizar alguma coisa. Então, os alunos vêm, eles mandam ali no grupo, olha, preciso disso, preciso daquilo, ou perguntam os horários que estaremos disponíveis ali para fazer a retirada dos testes. E isso eu acho bastante interessante compartilhar aqui com
com vocês para ver o quanto muitas vezes a gente quer fazer coisas grandes, mas na simplicidade do dia a dia a gente consegue fazer algo prático que realmente funciona. Muito bom, Nath. Então, aqui dentro dos resultados, daquilo que a gente vem discutindo, vem acompanhando também, a gente já encontra a otimização do serviço, disponibilizando mais horários, né, para o empréstimo e devolução dos testes. Como falei anteriormente, a organização dos quais testes estão aprovados ali pela plataforma do SATEPSE, né, o auxílio a outros acadêmicos quanto à utilização desses testes, né, bem como um ambiente organizado e que promove o desenvolvimento profissional desses estudantes. Nós agradecemos, então, pela atenção de cada um de vocês, por terem ficado assistindo até aqui o final, e desejamos que vocês tenham uma ótima noite. Boa noite. Parabéns às Natálias, parabéns pela temática, pelo trabalho desenvolvido e a professora orientadora. Lembrando que vocês podem perguntar, podem elogiar, podem sugerir pelo chat do YouTube. E agora, na sequência, nós vamos ouvir o trabalho da Luana Atanásio Furtado, Violência Doméstica contra as Mulheres no contexto de pandemia de Covid-19. Boa noite a todos. O meu nome é Luana Atanásio Furtado e meu projeto de pesquisa é sobre violência doméstica contra as mulheres no contexto de pandemia de Covid-19. Eu estou cursando a 6ª fase do curso de Psicologia e a minha orientadora é a Aline Batista Bernardi. Um pouco da introdução. A violência doméstica contra a mulher ela é um fenômeno que tem assumido no Brasil proporções elevadas. Porém, ela só foi denunciada a partir dos anos 60 e 70, pelos movimentos feministas. Considera-se violência doméstica qualquer ação, conduta, omissão que sirva para infligir reiteradamente e com intensidade sofrimentos físicos, sexuais, mentais ou econômicos, de modo direto ou indireto. Pode ser por meio de ameaças, enganos, coação ou qualquer outro meio, a qualquer pessoa que habite o mesmo agregado doméstico privado. No Brasil, a violência doméstica e familiar contra a mulher ela foi reconhecida pela Lei Maria da Penha, número 11.340, de 2006, que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. A lei assegura, no artigo 3º, que serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo do direito à vida. A segurança, a saúde, a alimentação, a educação, a cultura, a moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. A violência doméstica contra as mulheres no contexto de pandemia do Covid-19, ela demarcou que o isolamento social imposto pela pandemia, ele potencializou alguns indicadores que já existiam acerca da violência doméstica e familiar contra a mulher. O Covid-19 ele ocasionou situação de extrema vulnerabilidade em algumas comunidades, além das altas taxas de desemprego e cortes profundos nas políticas sociais. É justamente neste momento de crise que a sociedade percebe a importância para um país de um sistema de ciência e tecnologia forte, de um sistema único de saúde que garanta o direito universal à saúde. É importante conceber que as mulheres vítimas de violência, como sujeitos sociais que carregam em si características culturais de gênero, o qual é uma construção social e tem colocado o homem numa situação de dominação sobre a mulher,
ao longo da história. Problema de pesquisa. Esta pesquisa ela pretende investigar em publicações científicas relacionadas ao impacto da pandemia do Covid-19 em relação à violência doméstica contra a mulher, bem como características e consequências desta violência. O objetivo geral é identificar produções científicas dos últimos 4 anos, que seria 2020, 21, 22 e 23, sobre as características da relação entre pandemia do Covid-19 e a violência contra a mulher, bem como as consequências emocionais, financeiras, sociais e familiares para a vítima. A metodologia. Então, a pesquisa em relação à forma de abordagem dos problemas, ela se caracteriza como qualitativa, e aos objetivos da pesquisa, ela classifica-se como exploratória. Dos procedimentos técnicos, caracteriza-se como pesquisa bibliográfica, pois ela está sendo elaborada a partir do material obtido em fontes bibliográficas. E a pesquisa, ela foi realizada em produções científicas dos últimos 4 anos, com os descritores: violência doméstica contra as mulheres e pandemia do Covid-19. E a coleta de dados, ela foi realizada em base de dados de livre acesso, como a plataforma da Cielo, da CAPES e da PepSIC. A análise de dados, ela está sendo pelo método de análise de conteúdo. Como resultados preliminares, a gente encontra assim, em análise em andamento, estão sendo analisados 47 produções científicas identificadas nas coletas de dados e preliminarmente identificou-se na maioria dos artigos pesquisados que a pandemia agravou e intensificou a violência doméstica, especialmente em lares que já vivenciavam esta violação. As medidas de isolamento forçaram a permanência em casa, junto ao agressor, além de ocasionar o aumento de carga de trabalho doméstico, cuidar aos filhos ou de outros familiares doentes, e o estresse econômico, medo de adoecer, potencializando a vulnerabilidade das mulheres. O machismo estrutural, as desigualdades de gênero, raça e renda foram externalizados pela pandemia. Seria isso. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Parabéns, Luana, pelo desenvolvimento do trabalho, pela apresentação. Parabéns a quem está te orientando nesta produção. Neste momento, nós vamos ouvir na sequência a Maiara Machado Silveira, que traz os reflexos da ansiedade e autocobrança em contextos sociais na vida dos adolescentes. Boa noite a todos. Me chamo Maiara, vou apresentar o trabalho intitulado Reflexos da Ansiedade e Autocobrança em Contextos Sociais na Vida dos Adolescentes. Minha professora orientadora é Luciana Genuíno. Bom, a psicologia social ela tem como objetivo analisar como o comportamento dos indivíduos são mudados pelas influências sociais. Então, desde quando a gente nasce, a gente é influenciado socialmente, seja pelo núcleo familiar, cultural, o ambiente escolar, o ciclo de amigos. Tudo isso interfere no desenvolvimento da nossa subjetividade. Então, para a gente compreender o ser humano, a gente precisa considerar esse contexto e também reconhecer a sua participação ativa na construção das relações sociais. É fundamental a gente entender a interdependência entre o indivíduo e o meio social. O ser humano ele está constantemente se produzindo e sendo produzido, tanto o indivíduo quanto a sociedade. Então, eles estão em transformação mútua. O ser humano ele não é apenas resultado dessas influências externas, mas ele é um agente ativo capaz de influenciar, de fazer escolhas dentro desse contexto que ele está inserido. Embora essa liberdade ela seja limitada pelas estruturas pré-existentes, pois ele é um ator social capaz de influenciar e ser influenciado.
O surgimento da psicologia social comunitária vem de encontro a isso, porque ela está relacionada às práticas comprometidas com a libertação sociopolítica da população, tendo o objetivo de construir uma psicologia capaz de ajudar a pessoa a compreender a sua realidade e libertar-se dos condicionamentos impostos pela sociedade. A ansiedade, em si, ela é uma emoção comum a todas as pessoas e extremamente importante para a sobrevivência dos indivíduos. A ansiedade ela funciona como um alerta pessoal contra o perigo, uma situação nova ou difícil. A ansiedade e o medo eles são considerados patológicos quando apresentam características exageradas ou desproporcionais, interferindo na qualidade de vida. Então, se ela for recorrente, os sintomas da ansiedade ela for recorrente, é bom a gente procurar um profissional. A autocobrança, ela surge como um fator central, influenciado por pressões sociais e familiares, né? Essa autocobrança, ela pode levar o indivíduo a enfrentar dificuldades em alcançar seus objetivos desejados e a experimentar frustrações em situações de pressão. A autocobrança, ela também pode resultar em uma crise de ansiedade e estresse que pode influenciar negativamente o funcionamento fisiológico do corpo humano, desencadeando o comportamento de medo e insegurança que vão prejudicar a realização das tarefas, podem prejudicar, né, na realização de tarefas cotidianas, incluindo provas, tanto internas quanto externas, no ambiente escolar ou no contexto social. A adolescência ela é definida como um período biopsicossocial, que compreende a segunda década de vida, então dos 10 aos 20 anos. A adolescência ela inicia-se com mudanças corporais da puberdade e termina com a inserção do indivíduo na vida adulta. A adolescência ela é percebida como um momento de busca e planejamento, há uma inquietação em fazer escolhas adequadas para o futuro, que estejam em conformidade com os padrões sociais em relação à carreira profissional. Bom, a minha problemática do artigo é qual é o impacto da autocobrança e da ansiedade na saúde mental dos adolescentes, como esses fatores influenciam suas interações sociais e quais estratégias podem ser desenvolvidas para promover um ambiente mais saudável. Vindo de encontro disso, a gente vai no objetivo geral, que é a redução dos sintomas de ansiedade e autocobrança em adolescentes durante o desempenho de suas atividades e trabalhos escolares, visando promover um ambiente de apoio e redução da pressão social associada ao desempenho acadêmico. Bom, o meu artigo, ele se concentra em um relato de experiência, que é um gênero de produção de conhecimento que se concentra em relatar vivências acadêmicas, e uma de suas características é a forma minuciosa de descrever as intervenções realizadas. E também é de cunho qualitativo, né? Então, a pesquisa de cunho qualitativo surgiu como uma resposta à abordagem positivista da ciência, que tinha como principal preocupação a identificação de fatos ou causas de fenômenos sociais, com pouca atenção ou estados subjetivos individuais. Enquanto a perspectiva positivista se concentra na coleta de dados quantitativos para estabelecer e comprovar as relações entre variáveis, né? A pesquisa qualitativa ela adota uma abordagem diferente, valorizando a compreensão aprofundada dos aspectos subjetivos e individuais dos fenômenos sociais. Então, ela tem como objetivo buscar a busca por opiniões representativas e mensuráveis de um grupo, e isso é alcançado através de entrevistas normalmente, mas no meu caso, através de intervenções em grupo. E esses grupos operativos, eles implicam na condução de atividades grupais, né, com o propósito de facilitar a aprendizagem do participante, encorajando uma compreensão crítica do mundo, estimulando a investigação ativa e incentivando a disposição para questionamentos e novas preocupações. Então, eu trabalhei em grupos de 25 pessoas e subgrupo de 7 participantes. Os encontros, eles duram normalmente 1h30. Os encontros, eles foram explorados através de aulas expositivas, onde a gente apresentou o que era ansiedade, sintomas e os critérios diagnósticos, né? Então, a gente explicava, daí a gente mostrava as técnicas de relaxamento que eles poderiam usar para diminuir esses sintomas, e a técnica de relaxamento ela é uma estratégia utilizada, né, para auxiliar os indivíduos no controle de estresse, promovendo uma reeducação emocional, uma mudança de atitude e reprogramação mental com o objetivo de reduzir os níveis de ansiedade. E a gente também aplicava dinâmicas de grupo, continuamos aplicando. Essas dinâmicas de grupo, elas visam criar oportunidades para que os participantes vivenciem momentos de abstração e reflexão,
em relação às situações, proporcionando, assim, né, um ambiente propício para uma aprendizagem mais eficaz e profunda. E no último encontro eu apliquei um questionário. Os resultados esperados, espera-se que com a conclusão do projeto haja uma redução significativa dos sintomas de ansiedade e dos níveis de autocobrança observados em alguns adolescentes. Isso ocorrerá por meio das intervenções específicas que faz com que os adolescentes desenvolvam habilidades para lidar com a ansiedade e a autocobrança, contribuindo assim para uma melhoria significativa de sua qualidade de vida. Bom, o questionário ele se deu por 7 perguntas, 3 descritivas e 4 de escala, de 0 a 3, e foram aplicados com 11 pessoas do sexo feminino e 10 pessoas do sexo masculino. Bom, a primeira pergunta ela se dá por: você costuma se sentir ansioso na maioria dos dias? Onde as pessoas não se sentem ansiosas, foi de 23,8%. 52,4% diz que se sente ansioso poucas vezes. 9,5% não se sente moderadamente. E 14,3% diz que costuma se sentir ansioso na maioria dos dias. A segunda pergunta é: você sofre por antecipação? Onde 19% diz que não sofre por antecipação, 28,6% sofre moderadamente, 23,8% está no neutro e 28,6% costuma sofrer por antecipação. A terceira pergunta é: você se considera uma pessoa ansiosa? Onde 19% diz que não se considera uma pessoa ansiosa, 42,9% diz que se considera uma pessoa ansiosa, pouco ansioso, 23,8% se considera neutro e 14,3% se considera muito ansioso. A quarta pergunta é: você costuma procrastinar? A última pergunta é: você costuma procrastinar para realizar suas atividades? Onde 14,3% disseram que não procrastinam, 14,3% procrastina muito pouco, 23,8% estão ali no neutro, né? E 47,6% costumam procrastinar para realizar as suas atividades. O trabalho ele encontra em desenvolvimento, então a gente vai aplicar outras intervenções e levantar dados. Muito obrigada, está aqui as minhas referências. Boa noite. Muito bom, Mayara, parabéns por esta temática tão presente, tão urgente a ser debatida, né, que é a ansiedade em adolescentes. Parabéns à profissional que está te orientando. Agora nós vamos ouvir a Carolina da Fonseca Pereira, que traz como temática Desconstruindo a Violência de Gênero com Adolescentes. Experiências de estágio em uma delegacia especializada. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Carolina da Fonseca Pereira, sou acadêmica do curso de Psicologia e atualmente estou na 8ª fase. Hoje venho apresentar o meu trabalho de conclusão do curso, intitulado Desconstruindo a Violência de Gênero com Adolescentes, Experiências de Estágio em uma Delegacia Especializada. Tenho como orientadora a professora Jaiane de Freitas Branco. Então, o meu artigo consistirá em um relato de experiência sobre o estágio profissionalizante em psicologia social comunitária. Durante ele, foi possível ter uma imersão na realidade da rede de proteção do município, proporcionando uma compreensão mais profunda do funcionamento do local. Além disso, também possibilitou uma compreensão detalhada da atuação do psicólogo policial e o trabalho que é desenvolvido na Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso, a DPCAM de Lages, Santa Catarina. Então, a atuação do psicólogo nesse local, de acordo com o Souza 2014, é auxiliar os profissionais com o seu trabalho, seja em relação às investigação, elucidação dos crimes ou nos atendimentos realizados via laudos e pareceres. Também cita os atendimentos às mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, a realização de serviços de mediação e outras funções ligadas à área de formação e conhecimento.
Quanto à reflexão apresentada no artigo, é importante destacar o envolvimento do psicólogo em iniciativas de conscientização por meio de campanhas educativas sobre temas relacionados à segurança pública. Então, bem como a coordenação de grupos de reflexão destinados a mulheres, homens e adolescentes. Essas são responsabilidades atribuídas ao profissional e constituem abordagens introduzidas pelo Programa Polícia Civil por Elas, PC por Elas. Então, na fundamentação teórica do meu artigo, eu trago 4 tópicos. O primeiro, explorando a atuação do psicólogo no contexto policial, que tive como base a legislação e o livro Psicologia e Polícia, Diálogos Possíveis, das autoras Aline Batista e Juliana Medeiros. O segundo tópico é raízes e impactos do patriarcado. Nele, eu trago uma perspectiva do feminismo transnacional, da autora Lília. O terceiro, a intersecção entre a violência de gênero e a violência doméstica, que tem como base a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, o autor Teófilos Riviotes, e também as autoras e psicólogas policiais de Santa Catarina, Aline Batista e Daniele Cadan. O quarto e último tópico é adolescentes como agentes de transformação social, que traga uma perspectiva histórica social, com base ali nos autores Vygotsky e Silvia Lani. Então, o objetivo. O propósito principal foi promover a conscientização e a prevenção da violência de gênero através da implementação do projeto denominado Polícia Civil por Elas. Então, foi realizado a partir de 5 encontros que elucidaram aos jovens os tipos de violência tipificados na Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, promoveram a reflexão sobre as relações de poder, orientaram sobre a rede de proteção da mulher e auxiliaram na discussão da construção social de gênero. A metodologia do meu artigo é um relato de experiência de estágio desenvolvido na DPCAM, que foi aplicado o projeto de intervenção já existente na instituição, o PC por Elas, em algumas escolas localizadas em um município da Serra Catarinense. Para a construção disso foi através da intervenção psicossocial, e foram 5 encontros que se destacaram por consistir em grupos reflexivos, nos quais as reflexões sobre a violência de gênero foram desenvolvidas por meio de atividades dinâmicas, diálogos e interações. Os resultados e discussões. Então, a atuação em grupos, ela é uma necessidade real na profissão do psicólogo, e ter a oportunidade de experimentar essa prática durante a graduação nos permite avaliar o quanto reproduzimos no grupo situações que ocorrem fora dele. No entanto, esse contexto ele proporciona uma oportunidade para reflexão e mudança. Então, para nós, estudantes universitários, ter um espaço dedicado para refletir sobre as relações que estabelecem entre si com os conteúdos do curso e todas as atividades envolvidas é um movimento único e de extrema importância na formação. Nesse momento, é possível conhecer e vivenciar o trabalho em grupo com todos os fenômenos e obstáculos que fazem parte desse processo. Os resultados parciais obtidos durante as intervenções e avaliações realizadas com os participantes e a equipe destacam enfaticamente a importância de políticas públicas que incentivem a educação contínua sobre essa temática, pois verificou-se a potência desses espaços de diálogo com foco na escuta, orientação e aprendizagem sobre direitos humanos e violências, visando, então, sensibilizar a comunidade e promover transformações sociais de relevância, como a promoção da cultura de paz. Então, a seguir, eu deixo aqui as principais referências que eu utilizei na construção do meu artigo. Agradeço a atenção de todos e tenham uma ótima noite. Parabéns, Carolina, pela sua apresentação, pelo trabalho, parabéns à professora orientadora. E agora nós vamos acompanhar o trabalho da Isabela de Souza do Nascimento, que vai falar sobre o enfrentamento às violências contra a mulher idosa em situação de vulnerabilidade social. Um relato de experiência no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo do CRAS. Então, boa noite, pessoal. Eu me chamo Isabela de Souza do Nascimento. Eu curso 8ª fase de Psicologia na Uniplac. A minha professora orientadora é a professora Jaiane Freitas Branco. O título do meu trabalho de conclusão de curso, do meu TC,
é Enfrentamento à Violência contra a Mulher Idosa em Situação de Vulnerabilidade Social. Um relato de experiência no SCFV CANS. Então, né? Este trabalho refere-se a um relato de experiência de estágio profissionalizante em Psicologia Social Comunitária no Sistema Único de Assistência Social, SUAS, em um dos Centros de Referência da Assistência Social, no CRAS de Lages, Santa Catarina, junto a mulheres idosas que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, SCFV, para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social. Então, né, diante do aumento considerável da população idosa, sendo hoje 15%, o Brasil passou a ser um país em processo de envelhecimento gradual. Neste contexto, as pessoas idosas são tratadas de modos diferentes pela sociedade. É um reflexo cultural do país, que vê o idoso como inapto a partir do momento em que ele se aposenta por não estar mais servindo para a sociedade. De Beauvoir já chamava atenção para esta questão na década de 1970, ao escrever em seu livro, A Velhice, o seguinte: de todos os fenômenos contemporâneos, o menos contestável, o mais fácil de ser previsto com grande antecedência é o envelhecimento das populações. Então, né, o envelhecimento é um processo natural e fisiológico de todo e qualquer ser humano, porém constituído também por diversos fatores psicossociais, culturais e históricos. Todas essas alterações vivenciadas pelos idosos agregado ao preconceito, desrespeito e desigualdade social, que infelizmente acomete alguns idosos, podendo favorecer o acontecimento de violência. Então, né, a violência contra a pessoa idosa pode ser classificada como violência física, sexual, psicológica, financeira, institucional, patrimonial, negligência e discriminação. As manifestações de violência podem ocorrer de maneiras explícita ou sutil, através de condutas, atitudes ou discursos, seja no âmbito institucional ou domiciliar. Sabe-se que a função social da família é cuidar e proteger os seus entes, porém, alguns lares são marcados pela violência. Em muitos casos, as pessoas mais próximas, filhos ou parentes próximos, e que residem com os idosos, assumem o papel de maiores perpetradores dos abusos. Então, né, consequentemente, as mulheres são as principais vítimas da violência estrutural. Pesquisas gerontológicas mostram em que idade avançada elas estão muito mais expostas à pobreza, à solidão e à viuvez. Têm mais problemas de saúde e menos oportunidade de contar com um companheiro. Isto ocorre por várias razões. Nunca no país houve uma compensação ou reconhecimento do direito à aposentadoria para elas, cujo o trabalho primordialmente ocorreu no âmbito doméstico e no cuidado dos maridos e dos filhos. A partir então das observações dos participantes do grupo de SCFV para pessoas idosas e nas visitas domiciliares de acompanhamento familiar do PAIF, foi possível identificar demandas frequentes em relação ao processo de envelhecimento de pessoas em situações de vulnerabilidade social e situações de violência. Em todos os dias de estágio, foi possível mapear pelo menos uma família com a presença de uma pessoa idosa, com necessidade de atendimento, em função de algumas situações de vulnerabilidade ou risco social, sendo estas negligência, abandono, maus tratos, violência financeira, patrimonial e psicológica. Então, né, o objetivo geral deste trabalho é dar voz às mulheres idosas da SCFV que vivenciaram algum tipo de violência, ouvir e acolher suas necessidades através de grupos reflexivos, onde possam compartilhar suas experiências, medos e angústias, e disseminar informações sobre os tipos de violência e as redes de proteção. Objetivos específicos, né? Realizar grupos reflexivos para que compartilhem suas histórias, seus anseios, medos e tenham, sim, um lugar seguro de fala. Promover o acesso aos seus direitos com base no conhecimento do Estatuto da Pessoa Idosa e da Lei Maria da Penha. Disseminar informações sobre os tipos de violência, quais leis defendem e protegem a pessoa idosa, e quais são as redes de apoio existentes nas políticas públicas. Fortalecer os vínculos entre as idosas, né? Para se sentirem parte da sociedade de forma emancipatória e autônoma. Então, a metodologia que vai ser usada, né, neste trabalho seria, então, a intervenção psicossocial através de grupos reflexivos. A previsão são de 4 encontros com as idosas SCFV para trabalhar sobre as temáticas dos direitos da pessoa idosa e os tipos de violência.
Então, o que seriam os grupos reflexivos, né? Constituem-se através de participação mútua de seus participantes, e não apenas na fala de um palestrante, né? Com isso, o grupo se torna um lugar de compartilhamento de história, para que assim consigam tanto aprender quanto ensinar. No momento em que elas verbalizam suas histórias, elas conseguem se perceber de maneiras diferentes. Então, identificar que muitas das vezes estão sim em situações de risco. É necessário de um afastamento do objeto para se ter um olhar crítico e para refletir sobre essa realidade, né? Então, os resultados esperados, em síntese, espera-se que a intervenção promova um espaço seguro de fala, escuta e acolhimento para as mulheres idosas do SCFV, a partir da disseminação de informações sobre o tipo de violência, canais de denúncia, serviços de atendimento ofertados pela rede de políticas públicas e diálogos que possibilitam a construção de novos vínculos comunitários entre as idosas, né? Um pouquinho das minhas referências. Então, queria agradecer muito a atenção de todos. Eu fico à disposição, né, para quem tiver alguma dúvida. E muito obrigada. Tenha uma boa noite. Parabéns, Isabela. Parabéns à professora orientadora. Muito importante esta temática para ser mais aprofundada pela psicologia. Parabéns pela escolha e à professora orientadora. Agora nós vamos ouvir o trabalho do Pedro Henrique Amaral de Souza, que ele vai falar sobre o sofrimento ético-político da população LGBT+, em um município da Serra Catarinense. Olá, boa noite. Meu nome é Pedro Henrique Amaral de Souza, sou acadêmico da 8ª fase de Psicologia, e eu estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, que é intitulado Sofrimento Ético-Político da População LGBT+, em um município da Serra Catarinense. Tenho como orientadora a professora Jaiane Freitas Branco, e, como eu disse, estou no curso de Psicologia da 8ª fase. É importante a gente já deixar explicitado, esse é um trabalho de conclusão que tem como ajuda, né, a bolsa de estudos do artigo 170 de pesquisa por parte do UniEdu. Então, para a gente começar uma introdução, né, é um tema relevante para a nossa sociedade, porque em 2022, né, 273 pessoas da comunidade LGBT sofreram morte violenta no Brasil, sendo que 228 desses foram assassinatos e 30 cometeram suicídio, né? Segundo o Acontece Arte e Política LGBT, a ANTRA e a ABGLT, né? Então, a gente vem produzindo dados estatísticos sobre a população LGBT nos últimos anos. O IBGE começou a estudar isso muito recentemente, e ainda dados que são subnotificados, né? Mas a gente percebe que existem muitas mortes violentas devido, provavelmente, à questão da homofobia, transfobia na nossa sociedade. E aí, tendo em vista esse cenário, o presente trabalho de conclusão tem por objetivo investigar as expressões do sofrimento ético-político da população LGBT em um município da Serra Catarinense e suas interseccionalidades com as categorias sexualidade, violência, trabalho, entre outras categorias. Então, o Canone, ele traz que, falando um pouquinho da psicologia de pessoas LGBT, né, os saberes PC, eles em muitos momentos foram contra, né, eles trouxeram a homossexualidade como uma doença, né, a homossexualidade, a transexualidade, as categorias de sexualidade e de identidade de gênero não normativas, por assim dizer, eles trouxeram como uma doença passível de tratamento. Mas hoje em dia, né, algumas resoluções do CFP já trazem, né, uma questão mais progressista, que, inclusive, né, a mais conhecida, de 1999, proíbe a patologização da homossexualidade e seu consequente tratamento. O sofrimento ético-político, né, falando um pouquinho, ele é uma categoria de análise da dialética inclusão e exclusão social, e ele foi cunhado pela Bader Savaia para designar as dores da alma e do corpo mediadas por injustiças sociais, né? A gente escolheu essa categoria por encaixar como uma luva, né, para entender o sofrimento que a gente às vezes entende como psíquico, às vezes como um sofrimento decorrente da homofobia, mas ele é um sofrimento psicossocial, né, um sofrimento de grupos, né? Então a gente não pode olhar ele
isoladamente. Então, por isso que a gente escolheu essa categoria, né? É aquele sofrimento decorrente de ser tratado como inferior, subalterno, sem valor, apêndice inútil da sociedade, como diz ipsis literis a Savaia. A gente também vai usar a teoria feminista para estar analisando, né, os temas dessa pesquisa, né? E a gente tem que partir do pressuposto de que a gente precisa usar a reflexividade, né, na busca do conhecimento, para fazer a apreensão desse conhecimento. Então, para discorrer cientificamente, a gente tem que usar desse pressuposto. Então, falando um pouquinho sobre o método, é uma pesquisa qualitativa e que aborda a rede de significados mais profundos das relações, como aponta Minayo, né? E também é uma pesquisa de campo descritiva e exploratória. A gente já está fazendo, né, inclusive, entrevistas semi-estruturadas com pessoas LGBT. Elas serão integralmente transcritas e analisadas através da técnica vygotskiana de núcleos de significação, que basicamente, né, vão identificar as frases que mais aparecem no discurso do indivíduo, ver as que também são carregadas de emoção e procurar os sentidos históricos e intrínsecos daquele indivíduo, né, ou seja, da personalidade daquele indivíduo com relação ao tema que a gente está abordando, né. Os resultados esperados é contribuir para a sistematização das categorias relacionadas à temática, contribuir para o desenvolvimento de novas reflexões e, especialmente na questão das políticas públicas, né, promover as políticas públicas, especialmente na atuação do psicólogo. Então, falando um pouquinho dos resultados parciais, né, a gente já fez 2 entrevistas com 2 mulheres bissexuais, uma entrevista com uma mulher lésbica e uma entrevista com um homem gay. E a gente já identificou, assim, a priori, a família como uma categoria carregada de emoção, né? E aí a gente, buscando a fundamentação teórica, né, percebeu que revelar a orientação sexual parece ser de especial relevância, e para nascimento e Scorzolini Comin, o processo de coming out, que é essa saída do armário, né, termo mais popular, pode acarretar diversas formas de violência na família, gerando tensões que ocasionam sofrimento psíquico. Então, a gente percebeu que as pessoas LGBT, elas buscam na sociedade um apoio e que eles veem na família, né, a priori, uma possibilidade de acolhimento. E que, segundo os mesmos autores, né, esse processo de saída do armário, ele pode ser retardado, ele pode ser segurado por causa do medo da reação da família, né? E vai depender da questão de relações anteriores, enfim, né? De questões de vivências anteriores que foram estabelecidas naquele grupo familiar. Aqui estão as minhas referências. E era isso, obrigado pela atenção. Parabéns, Pedro, parabéns pela dedicação, pela apresentação, pelo trabalho, parabéns a quem está te orientando também. E, para finalizar o nosso grupo de trabalho, nós vamos ouvir o Marcos Eduardo. Ele falará sobre as representações sociais de adolescentes em semiliberdade. Boa tarde, meu nome é Marcos Eduardo Gattner Kantowski, sou acadêmico de psicologia do 8º semestre e vou apresentar meu trabalho, que é Representações Sociais de Adolescentes em Semiliberdade, sob orientação da professora Josiane de Oliveira Luz. Então, primeiro, para começar um pouquinho a falar sobre esse tema, e falar um pouquinho sobre o que é a medida socioeducativa. A medida socioeducativa ela é uma maneira da gente responsabilizar o adolescente pelo cometimento de algum ato infracional, de maneira que a gente possa inserir ele posteriormente em um ambiente, em um contexto socioeducativo, e também reinseri-lo socialmente. É muito importante a gente entender que essa reinserção social ela se dá principalmente pelo fato de que muitos adolescentes que cometem atos infracionais,
eles já acabam passando por uma trajetória de desproteção social e processos também de exclusão social. E a medida também tem o objetivo de evitar a reincidência desses atos infracionais. Dentro dessa política pública, existem algumas modalidades, como, por exemplo, a advertência, a prestação de serviço comunitário, a liberdade assistida. Essa liberdade foi o foco da minha pesquisa, que ela fica entre a liberdade assistida e entre a internação. Mas é importante a gente notar que ela não é necessariamente uma medida de transição apenas. Ela pode ser também a primeira medida a ser aplicada. E, durante o nosso estudo, a gente pôde perceber que existe uma baixa aplicação dessa modalidade em Santa Catarina, sendo que existem apenas 4 casos de semiliberdade no estado inteiro. O objetivo geral, portanto, é investigar a representação social de adolescentes atendidos em uma casa de semiliberdade do estado de Santa Catarina a respeito do cumprimento de medidas socioeducativas, compreendendo as vivências na instituição e a efetividade da aplicação a partir da visão dos adolescentes. Perdão. E por que a gente vai olhar para isso? É muito importante a gente pensar que essa política pública, ela tem que ser olhada principalmente a partir da visão de quem é o alvo dela, ou seja, os adolescentes. É muito importante a gente conseguir dar voz a esses sujeitos que muitas vezes acabam sendo invisibilizados, né? Já passam por muitos processos de exclusão social justamente pelo motivo de estarem cumprindo a medida socioeducativa, né? Então é muito importante a gente conseguir dar voz para eles, a gente poder entender como que essa medida funciona, qual que é a representação social que eles atribuem a essa medida socioeducativa, como que eles percebem isso, quais são as crenças, os valores, as ideologias, os sentimentos, tudo que vem a partir da representação social da medida socioeducativa. A metodologia de estudo, ela se consiste em um estudo qualitativo, que ele foi realizado na Casa de Semiliberdade, e, como já afirmado anteriormente, ela ocorreu pautada na teoria das representações sociais do Sergei Moscovitch. E os adolescentes que participaram dessa pesquisa, eles tinham entre 15 a 18 anos, sendo que a amostra ela foi elencada a partir do critério de conveniência, ou seja, a partir daqueles que desejaram e tiveram interesse, né? Foi oferecido a todos da Casa Semiliberdade. Quem tivesse interesse poderia realizar a entrevista, claro, assim, né, estando de acordo com os termos que foram propostos, enfim, com todas as questões éticas que são necessárias para isso. E os instrumentos de coleta de dados, eles foram um questionário sociodemográfico, para a gente conseguir mapear algumas questões mais gerais, mais amplas de cada adolescente, e depois uma entrevista semi-estruturada, que essa entrevista semi-estruturada, ela é mais focada justamente na representação social da semiliberdade, ou seja, entender deles qual que é a representação que eles vão ter a partir da vivência deles ali, qual que é a efetividade dessa medida socioeducativa, se isso faz sentido para eles, né? Agora, dentro dos resultados da discussão. Ao todo, a gente conseguiu realizar 5 entrevistas, e até agora a gente está ainda no processo de análise temática dos resultados. Só para contextualizar a análise temática, você vai pegar padrões de discurso que se repetem durante as falas, padrões de fala, padrões de significados, padrões de representações, que são repetidos pelos adolescentes. Então, a gente vai acabar gerando alguns códigos iniciais e depois núcleos de significação, até que a gente consegue ter os temas que são abordados depois teoricamente. Então, alguns dos temas que foram, que a gente conseguiu já ter alguma base a partir dessa primeira análise, foi a representação social atribuída à medida socioeducativa. Perdão. Então, o que seria medida socioeducativa para eles? Qual que é a representação social que eles têm sobre esse tema? O caráter punitivo versus o caráter pedagógico, ou seja, a medida socioeducativa, de acordo com o ECA, ela tem um caráter pedagógico. Só que como que isso acontece realmente na prática? Isso existe? Ou será que existe o conflito entre o caráter punitivo versus o caráter pedagógico? E, por fim, tornar-se uma pessoa certa. Essa representação veio principalmente a partir do que seria
qual que seria o foco, né, da medida socioeducativa. E muitos trouxeram a ideia de que a medida socioeducativa ela tem o objetivo de fazer você ser uma pessoa certa, uma pessoa melhor. O que seria uma pessoa certa, então? Uma pessoa produtiva, uma pessoa que faz as coisas certas. O que seriam as coisas certas? Então, a gente consegue, a partir de alguns questionamentos com os adolescentes, a gente conseguiu trazer à tona algumas discussões, algumas reflexões com eles, para que eles pudessem nos trazer mais a fundo essa representação social. E, por fim, o que a gente espera, né, com essa pesquisa. É importante só ressaltar de novo que ela ainda está sendo analisada, né, agora está quase na finalização, e tem o objetivo principalmente de beneficiar a produção científica, já que ela é muito escassa nessa área. A produção científica, principalmente na semiliberdade, é muito escassa. Existem pouquíssimos estudos que abordam esse tema e principalmente que dão voz aos adolescentes. Então é muito importante a gente conseguir fazer isso, vendo a partir dessa pequena revisão da literatura que a gente acabou fazendo, mas também para a gente conseguir entender como que é a efetividade dessa medida, dessa política pública. Essas medidas socioeducativas, elas fazem sentido, para a gente poder ver a partir da representação social desses adolescentes, que são o alvo dessa política pública, qual que é a efetividade dela, como que eles vivenciam isso. Então, compreendendo um pouco o modo como essa realização dessas práticas são percebidas pelos adolescentes, para que a gente consiga, então, propiciar avanços nessa política pública de socioeducação. E deste modo, nós encerramos a nossa noite do grupo de trabalhos da psicologia com esta apresentação do Marcos. Parabéns, Marcos Eduardo, por esta apresentação, pelo trabalho. Parabenizamos também quem está te orientando. E a gente agradece a quem está presente até este momento, acompanhando todos os trabalhos, quem interagiu aí no chat do YouTube. Nós queremos dizer que a mostra científica continua e essa live ela ficará disponível no YouTube, dentro dos canais de comunicação da Uniplac. Parabenizamos, então, além de todos os acadêmicos, professores orientadores, a todos envolvidos e engajados neste processo. Queremos parabenizar também a equipe que está toda envolta na organização da Mostra Científica, da 26ª Mostra Científica. E, por hoje, encerramos a apresentação do grupo de trabalho do curso de Psicologia. Muito obrigada e até a próxima.